outros, eles também. Espero que vocês estejam bem, porque como já falei diversas vezes, precisamos estar na vida, precisamos sempre nos preparar para o pior esperando o melhor. Mas no contexto, né, que vivemos atualmente. Turminha do 9º ano, finalmente chegamos e espero que vocês reservem um momento na agenda de vocês, mesmo estando de férias, mas por pura fruição. Lembra da palavra fruição? Vocês acompanhem a postagem dos vídeos, considerando que quando foi pensada a criação desse canal, ele foi pensado justamente para a turma do 9º ano. Depois, outras demandas se sobrepuseram e eu tive que fazer a reconfiguração para o formato atual. Mas vocês, principalmente para a turminha que estão indo para o ensino médio ano que vem, são convidadas especiais nesse processo, ok? Então, finalmente chegamos na turma do 9º ano. Vamos fazer análise do livro didático adotado na escola, dos conteúdos que nós conseguimos trabalhar e aqueles que lamentavelmente não conseguimos por conta das circunstâncias impostas por esse contexto de pandemia, né? Que apesar das pessoas estarem aí forçando uma normalidade, gente, pessoas continuam morrendo ainda. Quando tiver uma pessoa morrendo por conta desse vírus, nós ainda estamos em alerta, mas lamentavelmente estamos falando de contexto de Brasil. No livro de vocês, a proposta da unidade 1, por dentro da literatura. Capítulo 1 seria Desvendando o Conto e a crônica foi acrescentada porque coincidiu justamente com o período que eram as Olimpíadas da Língua Portuguesa. É um gênero que seria trabalhado mais adiante, mas na minha escola nós optamos por trabalharmos juntamente com o conto, então ficou Desvendando o Conto e a crônica. E aqui eu já trago para vocês a diferença entre esses gêneros textuais. Parecidos, sim, mas não são a mesma coisa, obviamente. Conto, um enredo concentrado no conflito. Tem só um conflito. É uma narrativa curta, entre aspas, mas densa. Por que o curta está entre aspas? Porque vai depender do contista que escreve, né? Tem alguns que dá a ideia que ele pode ser um pouco mais longa, mas é uma história cheia de densidade, né? E ele é literário. A crônica é um gênero híbrido entre literatura e jornalismo. Traduzindo de uma forma simples, híbrido misturado, né? Tem uma linguagem simples e próxima do leitor, retrata eventos e fatos do cotidiano. É comum a crônica usar humor e ironia. É sempre um convite à reflexão, né, gente? Por meio do humor, por meio da ironia. E muito parecido, como eu falei anteriormente, com o gênero conto, só que cada qual tem as suas particularidades. Acredito eu que na turma do 9º ano, né, desse ano, nós ainda estamos em dezembro, deve ter ficado claro para vocês em termos de análise a diferença entre um e outro, porque nós trabalhamos bastante textos, né, contos e crônica, principalmente crônica, em virtude das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Na produção era que a dificuldade de vocês era um pouco acentuada, claro, o que é natural. Na hora de produzir o texto, diferenciar um do outro. Principalmente a dificuldade maior no momento de produzir uma crônica. Todos os alunos se servem de conforto. Não fiquem vocês pensando que é só no ensino fundamental 2. Lamentavelmente, muitos alunos que vão para o ensino médio, às vezes saem do ensino médio, sem ter desenvolvido essa competência de produção. E aí o livro de vocês traz como proposta para começo de conversa a leitura do conto Vagabundo na Esplanada, do contista Manuel Lopes Fonseca, um contista português de Portugal, claro. E aí a leitura é bem interessante, né? Porque a leitura
no texto em português do Brasil e português de Portugal, né? Não é uma leitura que se assemelha, digamos assim, não é uma leitura fácil de fazer se você for fazê-la conforme, né, a língua portuguesa de Portugal. Deixa eu até recordar um fato pessoal, mas enfim. Para muitos brasileiros, inclusive, não consegue ter esse entendimento. Eu já tive a experiência de conviver com um casal de português que há pouco tempo estava no Brasil e eu fui trabalhar no ambiente de trabalhar e meus colegas, né? Nossa, como que você entende o que eles falam? Eu não entendo nada. Eu falei, gente, mas é português. Então já começa daí. Para quem teve a experiência de conviver um pouco de perto, realmente tem certas particularidades que requer muita atenção. Então não é a mesma coisa o aluno pegar, sentar, fazer a leitura de um conto no português brasileiro, no português de Portugal, assim como o conto anterior do Mia Couto, Chuva Bem Sonhada. Se formos fazer, acredito que é do livro do 8º ano, se formos fazer a leitura daquele, né, conto de acordo com o português de Moçambique, né, que é o país que o Mia Couto mora, né, se não me falha a memória, então tem essas particularidades que deveriam ser observadas. Mas enfim, vamos lá. Na verdade, para começo de conversa, a leitura desse conto, o capítulo 1, ele faz um convite à reflexão sobre a questão social das pessoas em situação de rua. Quem tiver oportunidade de fazer leitura já conheceu o conto, a temática é bem interessante, porque trata, né, faz justamente essa alusão, o vagabundo na esplanada. Né? E aí começa com aqui a foto da Ilha de Anchieta, né, para começar a fazer essa abordagem sobre a questão, né, o fundo histórico, digamos, dessas questões sociais, principalmente no Brasil. Né? Quem tiver curiosidade, quiser pesquisar um pouco mais qual foi a relevância da Ilha de Anchieta, né, para abrir essa abordagem. No mais, pessoal, vamos seguir. A pergunta ainda continua sendo: o que é um conto? Na verdade, o trabalho com o conto O Vagabundo na Esplanada, né, que tem como pano de fundo uma reflexão em torno da questão social das pessoas em situação de rua, e para quem conhece o conto, para quem lê o conto, né, vai compreender essa questão. Se a gente considerar que atualmente no Brasil, né, reflexo do intenso processo de exclusão social, são inúmeras as pessoas em situação de rua, que só vem aumentando. Uma catástrofe. Muitas destas sofrem pela ausência de acesso aos seus direitos básicos. Está lá na Constituição, os direitos básicos do cidadão. E as pessoas em situação de rua não têm acesso nem ao mínimo do mínimo. Então imaginem vocês, não possuem documentos, né, como título de eleitor, de modo geral, muitos não possuem carteira de trabalho, né, CPF, certidão de nascimento, ou casamento, carteira de identidade, né, entre as inúmeras razões que podem levar as pessoas a irem morar nas ruas. São muitas, gente, muita. As pessoas são julgadas principalmente pela aparência. Morador de rua, aí já coloca um rótulo e pronto, fica naquele ali. Ninguém para analisar, para compreender quais foram as razões que levaram aquelas pessoas a estarem naquelas condições. E as razões são muitas. Por exemplo, a ausência de vínculos familiares, né, a perda de familiares, o desemprego, a violência familiar, o alcoolismo, o uso de drogas, né, ilícitas também, quando a gente fala que o alcoolismo, o álcool é uma droga, óbvio, doença mental, falta de recursos e tantas outras razões. Né? Muitos dos que moram ali na rua têm uma história. Tem uma história ali que todos se sentem no direito de julgar, né? Simplesmente porque está vivendo na rua,
é vagabunda, já rotula, já coloca ali, não tem ao menos a sensibilidade de em algum momento refletir por quê. E aí o conto Vagabundo na Esplanada, ele traz essa reflexão e também traz aqui um ponto de intertextualidade com a frase aqui atribuída ao Charlie Chaplin, que em outras palavras seria que nunca devemos julgar o valor de um homem pela sua aparência, por o que ele tem no bolso, e sim pelo seu caráter, pela sua essência. E a nossa sociedade é uma sociedade extremamente narcisista, que tem um culto exacerbado à aparência, né? Essa seria a postura ideal de julgamento, que se fosse julgado nesses critérios de que não é isso que acontece. E também na linguagem do texto tem a questão do jogo de oposição de ideias, né? Ainda dentro do contexto da intertextualidade. E aí, por exemplo, no conto, vocês vão ver a oposição de ideias à medida que, por exemplo, o vagabundo na esplanada né, pode constar significados originais. Por exemplo, ele apresenta-se miserável, mas ele também é digno, é superior às condições que manifesta sua miséria. Assim, pela descrição dos aspectos físicos e psicológicos do personagem, o conto constrói um jogo de opostos, né, que é fundamental para o sentido da história. Aqui teria o vídeo que eu falei para vocês, mas como eu disse, ele é um pouco longo. Se for passar aqui vai demandar um pouquinho de tempo. Então, foi uma adaptação que eles fizeram, bem interessante. Se vocês, por favor, tiverem oportunidade, tiverem um tempinho, reserva um tempinho. Quem não viu, veja, assista. Esse senhorzinho aqui faz a representação da personagem do texto. É bem interessante. E também faz no livro de vocês tem uma parte, momento de ouvir. E no momento de ouvir é proposta a leitura do conto da Lígia Fagundes Teles, A Disciplina do Amor. Eu vou deixar aqui o link do podcast, né? Quem tiver interesse. Eu tenho um livro aqui, por exemplo, a turma do nono já conhece, mas outras pessoas não. Eu tenho interesse de saber do que é que se trata esse texto, A Disciplina do Amor. Então, vou pesquisar aqui na internet, vou fazer a leitura. Se não quiser fazer a leitura pesquisando o texto do texto, é só clicar aqui no link, tem o podcast de leitura, você vai ouvir a leitura feita por mim do texto, a partir do livro. Ok? Já na proposta de leitura, texto 2, fotoreportagem. A proposta foi que se trabalhasse texto não verbal, visual, versus texto verbal versus fotografia. Fotoreportagem é um dos gêneros textuais mais presentes, né, na nossa sociedade, que é muito imagética. Então, o título é da fotoreportagem: Jornal denunciou o aluguel de crianças para ajudar a pedir dinheiro. A partir desse texto, houve toda essa reflexão: comércio de medicância. Imaginem, jornal denunciou o aluguel de crianças para ajudar a pedir dinheiro. Nessa citou uma discussão, como eu falei, em torno da questão de pessoas em situação de ruas. Lamentavelmente, há muitas pessoas que se aproveitam, né? Principalmente na questão da medicância. E aí, circunstancialmente, tem muitas pessoas que estão lá, muitas desassistidas, outras tantas assistidas por ONGs, por pessoas que realmente, enfim, vivem o sentido da palavra, né? Caridade, digamos assim. No entanto, há outras que se valem muitas vezes do mau caratismo mesmo, né? Não é muitos pedem, são circunstanciais, pedem porque de fato é melhor pedir do que roubar, como eles dizem, mas lamentavelmente tem muitos que fazem disso um comércio bastante lucrativo, né? E aí vem a questão da discussão em torno da falta de caráter, deformação de caráter, que contra esse ninguém pode.
E aí conversa entre textos, né? Esse texto aqui, Criança de Aluguel, nova forma para favorecer a mendicância profissional. E esse texto aqui, que é um convite, né? Diga não à esmola, que há toda uma campanha em torno, né, dessa questão para não dar esmola a quem pede. E aí veja a questão, o diálogo que acontece entre esses dois textos. Por que se faz essa campanha, né? Para que não se dê esmola, justamente para evitar favorecer isso aqui, o comércio da mendicância. E aí tem todos esses contrastes, essas contradições geradas por essa realidade calamitosa e vergonhosa que vive o nosso país, né? Na trilha da oralidade seria proposta uma mostra de fotografias. Lamentavelmente não houve tempo para tal.